Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta... Ficou fraco, vamos ler mais forte agora, leiamos. Assim... Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Vamos repetir? Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Deus nos abençoe. Quero chamar a atenção de vocês para um texto muito conhecido e é impressionante, porque ele vai começar o seu evangelho para falar da pessoa, da obra de Jesus Cristo, a história dele, mas ele vai começar dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João, Verbo. Uma palavra com ação. Verbo. João vem trazer isso para nós de uma forma assim tão... Logo, no início do seu evangelho, ele já conhecia o que Marcos tinha apresentado da história, da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Já tinha conhecimento de alguma coisa, mas ele vai trazer Jesus de uma forma impressionante, categórica. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Que revelação ele vai trazer. Ele vai trazer que ele veio para os seus, e os seus não o receberam. É interessante que João, no capítulo 6, já começando ali com um milagre, que é a multiplicação dos pães e peixes, foi a partir de um milagre, algo muito comum na história dos judeus, do povo judeu, milagres fantásticos, extraordinários, transcendentais até. Esses milagres não impactaram a vida e a fé dos judeus, espiritualmente falando. Mas Jesus, ele chega a este mundo, e embora a geração, inclusive a nossa, é tão apoiada em milagres, Jesus, ele não se serviu da maneira que ele poderia se servir de milagres para conquistar, para ter o povo aos seus pés. Não. Que ele sabia muito bem que na história do povo judeu, milagres não trouxeram vida real, substancial para aquele povo, e muito menos atividade religiosa. E muito menos uma história marcada por grandes líderes, por grandes personagens.
Eles não entenderam. Eles não conseguiram sair do horizontal. Eles não entenderam a mensagem da terra prometida. Na verdade, eles não entenderam a mensagem do Messias prometido. Todas as leis, como nós vimos hoje pela manhã com o nosso evangelista Jonas, todos os rituais, tudo apontando para Cristo, mas eles não assimilaram isto. O que nós vamos encontrar no Novo Testamento é Jesus chegando, sim, com milagres, mas ele chega também como verbo, ele chega com ensino, ele chega com ensino, ele chega com a verdade, ele chega com testemunho vivo. E é interessante porque começa com um milagre e de repente ele vai fazer uma revelação que ele é o pão vivo que desceu do céu. Mas isso deu um problema, queridos. Ele é o pão vivo que desceu do céu. E ele vai passar aqui esses versículos todos, para ensiná-los. Algo que não tinha nada a ver com Santa Ceia. Nada a ver. Se você olhar nesse texto aqui, ele pode trazer implicações sobre a Eucaristia. Mas ele não está trazendo ele não evoca para si nada diretamente assim com respeito à Santa Ceia, não. Ele está trazendo um ensino poderoso, porque ele é o verbo. Por isso que é interessante para você ver até na questão da Eucaristia, do ensino, da verdade, o que Jesus vai ensinar é justamente para mostrar um dos equívocos que nós encontramos hoje sobre a ceia do Senhor. Nós temos a transubstanciação. Para alguns, a hóstia, ela representa o corpo de Cristo. Então você não pode mastigar a hóstia, de jeito nenhum, porque a hóstia, ela é o corpo de Cristo. Quando você coloca na boca, ela a substância se transforma no corpo vivo, real de Cristo. Então você não pode mastigar. Aquilo ali Então eles não mastigam, eles põem a hóstia. E lá elimina o vinho. Já os luteranos entendem na consubstanciação. Junto com o pão está o corpo de Cristo. Não é que transforma. Junto com o pão está o corpo real, vivo de Cristo. A substância. Olha o que eles ensinam. Nós, à luz das Escrituras e à luz de João no capítulo 6, nós aprendemos que Jesus ele não transforma
Jesus não está em substância nenhuma, Jesus está no coração de quem participa. Porque se Jesus não estiver no coração de quem participa, não adianta ele estar em substância nenhuma. Você mastigar ou não mastigar. E ele precisa estar no coração de quem participa, não é só numa mera atitude de dizer, eu acredito. Não é isso, a gente vai ver aqui no Evangelho de João, no capítulo 6. Mas vejam bem o que é o verbo. Ele veio trazer ensinos. O que o judeu não entendia, o que muitos hoje não entendem sobre algo tão simples. Então eles pegaram a Eucaristia e fizeram isso. Uma hóstia Jesus, ele precisa estar no coração, na vida de quem participa. Mas vamos entrar aqui no texto para a gente ver. E antes, eu preciso chamar a nossa atenção, porque o que nós vemos na nossa geração, e eu pensei na minha época, a gente pensa lá na época, 62 anos, na década de 80, quando eu estava no seminário e comecei o meu ministério na década de 80, é que quando começou a busca incessante por uma vida saudável, é a busca pela saúde de forma insistente. Foi década de 80. Começou com uma atriz americana chamada Jane Fonda. E é interessante que ela trouxe e ficou famosa com um programa de ginástica aeróbica. Ficou muito famosa. Jane Fonda, ela marcou aquele período. Ginástica aeróbica. Passou-se um tempo, chegou o que nós temos aí hoje, ele é tão famoso, o Drauzio Varela, ele batendo, o foco dele é a valorização da saúde. E ele foi fazendo colunas na televisão só voltado para a saúde. E aí outros nomes, atualmente nós temos influencer fazendo de tudo, surfando nessa onda da saúde. E não estão errados por falar da saúde, porque isso pesa na balança. E nós temos hoje então médicos, esportistas, nutrólogos, nutricionistas, e nós temos esses onipresentes artistas falando sobre tudo nessa área. E eles colocam isso acima de outros interesses e prioridades. Isso virou um fenômeno. Essa busca incessante por uma vida saudável a todo custo. Mas o que é comum entre eles desde a década de 80? O que nós vemos, meus irmãos? O que fica evidente nessa incessante busca e nisso que eles foram apresentando desde a década de 80 e que nós estamos envolvidos? É que tudo que eles apresentam não são suficientes, não suprem as nossas expectativas. Uma hora eles falham, mais ou menos eles falham, mais cedo ou mais tarde, eles não vão entregar o que anseia o nosso coração. É impressionante o que diziam algumas décadas atrás, hoje eles estão refutando.
Mas eles estão nesse afã, que o foco hoje é saúde, saúde. É viver de forma saudável. Todo mundo quer viver muito e viver bem. Eles estão numa luta frenética para isso. E aqui, Jesus não veio falar de Santa Ceia aqui não. Ele veio falar para o pastor Márcio. Eu tenho certeza que ele quer viver muito mais do que ele viveu até hoje. Ele veio falar para mim e para você. Ele veio falar para aquele povo judeu. Ele veio ensinar para mim, para você e para todos nós algo nessa direção, sabia? Ele vem falar sobre experimentar a verdadeira vida. Mas você tem de nutrir o verdadeiro alimento. Se você não nutrir o verdadeiro alimento, presta atenção. Você vai viver, vai até desfrutar da vida terrena, mas não da verdadeira vida. Olha só no texto, no versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque Jesus dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Ô meus irmãos, eles não aceitaram de jeito nenhum, os judeus, Jesus dizer isso, desde o milagre lá, da multiplicação dos pães. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eles não concordaram. Mas o que a gente vai encontrar no texto, como João foi enfático, direto, que ele é o verbo da vida, é que Jesus vai revelar aqui, nesse capítulo, nos versículos 1 a 15, João vai revelar Jesus se mostrando capaz de sustentar de forma sobrenatural uma multidão com muito pouco. Está lá, evidente. Dos versículos 1 a 15, na multiplicação dos pães, Jesus, ele tem capacidade de sustentar miraculosamente uma multidão, com muito pouco. Dos versículos 16 a 21, ele vai revelar que toda criação, ele é capaz de sustentar com o seu poder, toda criação. Ele está falando de sustento. Dos versículos 22 a 40, ele vai ensinar, revelar que ele é o verdadeiro alimento, mas que alimenta a todo aquele que o busca. Opa! Ele é o verdadeiro alimento que alimenta a todo aquele que o busca. E ele vai concluir, reforçando justamente a sua palavra, que ele é o pão vivo que desceu do céu. Os judeus murmuraram. Eles murmuraram, meus irmãos, a partir do versículo 41, você é o pão vivo que desceu do céu? Rapaz, a gente conhece você. Versículo 42, você é Jesus, o filho de José. Nós conhecemos você, conhecemos seu pai, conhecemos sua mãe. Como que você diz que você desceu do céu? Conhecemos, claro que você não é. É um absurdo o que você está dizendo. Você quer se colocar como o melhor alimento que desceu do céu, mas olha, nós sabemos qual que é o melhor alimento.
Aí, meus irmãos, a gente sabe que nesse mundo hoje, né? Nós temos o alimento orgânico ou transgênico, nós temos a indústria agropecuária, ou nós temos a agricultura familiar. Aí nós vamos entrando nesse campo aí que você vai escolher, optar qual que é o melhor para você cuidar da sua saúde. Ou você vê se você é diabético, se você é obeso, se você é isso, se você é aquilo, você vai escolher a sua alimentação, a mais ideal. Mas Jesus não estava falando disso aqui. A questão é que os judeus se mostram incrédulos, céticos. E Jesus vai dizer, no versículo 43, não murmureis entre vós, não sejam incrédulos. Calvino vai dizer que a palavra dele, que o paladar deles aqui estava viciado. Isso mesmo, viciado. Vocês desgostam daquilo que falo, vocês acham que eu sou de origem só humana. Vocês não conseguem ver, sentir o deleite daquele que foi anunciado desde o início. Eles estavam cegos. Olha, você pode me oferecer jiló. Eu vou dizer para você na sua casa que eu não como. Mas eu nunca experimentei jiló na minha vida. Sabe o que é interessante? É que os judeus estavam dizendo para Jesus assim: olha, você pode falar que você é o pão vivo que desceu do céu. Você pode ter sido anunciado lá, nas páginas do Velho Testamento, que nós sabemos de cor. Mas tem uma coisa: nós não aceitamos você, nós não queremos você, nós rejeitamos você. Você pode falar que você é o pão vivo que desceu do céu, mas nós não queremos esse alimento na nossa mesa, nós não queremos esse alimento no nosso coração. Agora você vai entender o versículo seguinte, preste atenção por favor. Versículo 43, não murmureis entre vós. 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu o ressuscitarei no último dia. Vocês estão enganados. Se vocês acham que vocês estão me recusando, vocês estão dizendo que vocês nunca comerão a minha comida. Mas eu quero dizer para vocês, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Glória a Deus! Deu para entender o ensino que Jesus está dando para eles? Vocês estão rejeitando a minha comida, porque o meu Pai já rejeitou vocês. Talvez você está com o coração duro aí, olha, há muito tempo dizendo não para Jesus. Não para Jesus, e você acha que você é o máximo, porque você pode dizer não para Jesus, mas Jesus já disse não para você desde a eternidade.
Ele já disse não para você, e você está batendo no peito dizendo assim: eu não quero esse pão vivo que desceu do céu. Eu quero continuar nas mesas fartas que o mundo está oferecendo para mim. Beleza. Continue com as mesas fartas do mundo, porque Jesus continua sendo o pão vivo que desceu do céu. E só vai alimentar desse pão vivo que desceu do céu aqueles que o Pai entregar para Jesus. Quer ver? Versículo 45. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Meus irmãos, Isaías no capítulo 43, se você for olhar aí embaixo aqui, olha, subscrito aqui embaixo, Isaías 54:3, quando você for estudar a Bíblia, é só você ir lá e olhar. Você vai lá em Isaías 64:13, está escrito lá: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Porque agora não é ouvir e ver os milagres, agora é ouvir e aprender. Crer, como diz John Stott no seu livro, é também pensar. Mas o que acontece, meus irmãos, é que o Evangelho não se trata de bons argumentos, o Evangelho não se trata de lógica, o Evangelho não se trata de persuasão, o Evangelho não se trata de ver milagres. Qualquer pessoa entenderia e iria crer, mas o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Aí que está a questão. O Pai não os trouxe a mim, vocês não foram ensinados pelo Pai. Então a questão é essa, porque, meus irmãos, seria uma coisa lógica, todo mundo ia ouvir, ia conhecer, ia falar assim: ó, eu tenho de entregar minha vida a Jesus mesmo, porque isso é lógico. Mas aí entra a fé, e a fé é um dom de Deus. E a salvação não vem de obras, a salvação não vem de homens, a salvação não parte única e exclusivamente do horizontal, a salvação tem tudo a ver com o vertical, com o céu. Não fostes vós que me escolheste a mim, eu vos, disse Deus, eu vos escolhi a vós. E vocês não dão frutos porque vocês são bons. Eu vos designei para que vocês deem frutos, e o fruto de vocês permaneça. Mas preste atenção no versículo 46, põe aí por favor. Centraliza na pessoa de Cristo o verbo, a verdade, o pão vivo. Olha só: não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Ele centraliza tudo e todas as coisas na pessoa de Cristo. Cristo, um problema sério para os judeus e para muitas pessoas, que de forma consciente, mesmo sabendo de toda a história do Velho Testamento, eles sabem, veio para os seus, mas os seus não receberam. Muitas pessoas que sabem que Jesus Cristo veio para salvar, que sabem do que o pecado tem feito na vida deles, que sabem o que o diabo está produzindo na vida deles,
que sabe do caos que o mundo causa na vida deles, mas eles não querem Jesus. Querem outras coisas, mas Jesus eles não querem. Ou querem Jesus com outras coisas. Aqui ele vai centralizar na pessoa de Cristo. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Então, quando se fala que Ele é o pão vivo que veio do céu, é com esse alimento que você vai ter a vida verdadeira. O texto continua. Jesus é o ensino, o verbo. No versículo 52, mais uma vez, diz o texto: disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Porque, meus irmãos, no versículo 48, Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Sabe o que significa isso? Você vai no nutricionista, você vai no nutrólogo, você vai fazer atividade física a vida toda, você vai fazer botox, tototox, fofofox, você vai fazer tudo e tu vai morrer. Você vai mudar de médico, você vai mudar de remédio, você vai fazer tudo para você ter uma vida saudável, que vale a pena que você viva, que é uma beleza. E eles vão ficar empurrando para você métodos e métodos e métodos e métodos e métodos e métodos, e você vai ficar nessa ânsia de querer viver, papapá, e eles vão te Vossos pais comeram maná que desceu do céu, hein? E eles morreram. Fruto de milagre também. Toda solução mágica que eu oferecer para mim e para você, aproveita. Você deve fazer. Aproveita. Vai aguentando. Vai aproveitando. Se você tiver dinheiro, faz. Rejuvenesça. A gente ser bobo. O que Jesus está dizendo aqui, que não tem nada, não tem milagre nessa terra, não tem salvação nessa terra, onde o pecado está presente, a nossa carne é fadada, é sujeita aos bichos desse mundo. No versículo 52, Jesus vai dizer, 50, eles comeram o pão e morreram. Agora, este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Olha só, não pereça. Não é tudo o que nós queremos? Não é não, gente? Olha só. Este é o pão que desce do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo
é a minha carne, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus: como ele pode dar-nos a comer a sua própria carne? Meus irmãos, prestem atenção, o que é ensino? Ele é o verbo. Olha o que ele vai dizer, para deixar os judeus mais escandalizados, deixar os judeus ainda mais revoltados. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem... Opa, isso aqui ele já tinha dito. Ele já tinha dito isso. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Aí não, irmãos, aí esse ensino aqui foi cruel. Porque se a gente for olhar lá em Gênesis no capítulo 9 e lá em Levíticos, meus irmãos, vai dizer, meus irmãos, o sangue de animais, o sangue, meus irmãos, jamais poderia ser servido. Porque sangue, meus irmãos, isso era uma ofensa, era escandaloso, era absurdo. Comer ou beber do sangue, comer da carne, já era algo ofensivo. Agora, beber do sangue, olha o que Jesus vai dizer para eles. Os judeus lembraram com certeza que era pecado beber sangue do animal, porque sangue é vida. Está escrito lá em Levíticos no capítulo 17, a vida de toda a carne é o seu sangue, qualquer que comer ou beber será eliminado. Meus irmãos, e Jesus fala: aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue, nós podemos justificar o nosso paladar. Eu não como isso por causa disso, eu não como isso por causa daquilo, tal. Jesus não importa. Ele deu a sua vida por nós, Ele deu o seu corpo, Ele derramou o seu sangue, e a alimentação verdadeira que gera vida em nós é isto. Este pão é muito melhor do que aquela sombra que aconteceu no deserto, que foi aquele maná. É o que Jesus está dizendo no versículo 54. Só tem vida verdadeira e eterna assim: quem comer a minha carne e beber o meu sangue. Quem me digere espiritualmente como o verdadeiro pão da vida, ele vai viver eternamente. E é maravilhoso porque a gente chega nesse versículo: pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Ele não está falando aqui de Santa Ceia, ela representa isso. E aqui então ele vai direcionar-nos. Primeiro, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Isso aqui, meus irmãos, nós temos de entender como uma união mística. Não tem nada a ver com algo esotérico, nada a ver. Isso aqui diz respeito a algo misterioso. É a vida de um hérbio da vida, unido a esse Cristo crucificado, mas glorioso, ressurreto e glorioso. Essa união de um crente salvo, remido, com seu Salvador, com seu Redentor, que coisa misteriosa.
Mas aquele, diz o texto, que comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Isso significa, pastor, participar da Santa Ceia toda vez que a igreja celebra a Santa Ceia? Não, meu querido. Isso é quando você crê e você aprende que estar com Cristo é incomparavelmente melhor, não lá na eternidade, mas aqui nesse mundo, dizendo não para o mundo, dizendo não para as paixões da carne, dizendo não para as mesas que Satanás oferece para mim e para você. O texto é maravilhoso. Permanece uma união mística. Ele é o autor e consumador da fé. Eu creio, eu aprendi, Ele me ensinou. O Espírito Santo me ensina todo dia. Quando eu vou para o caminho errado, Ele me traz de volta. Quando eu tento me desviar, quando eu procuro sair da rota, Ele me traz de volta. É o caminho da santificação, é o ensino constante, o verbo da vida está comigo o tempo todo. Mas Ele vai dizer: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ah, meus irmãos, é inegável que esse mundo oferece muita coisa interessante. E a escolha é minha ou sua. Eu vou viver por aquilo que o mundo me oferece, e eu vou viver por aquilo que Cristo me dá. Mas aquele que come a carne de Cristo e bebe o sangue de Cristo, diz o texto, de uma forma tão peremptória: quem de mim se alimenta, por mim ele viverá. Comer e beber, meus irmãos, é metáfora. Jesus está querendo mostrar para nós que qual que é o melhor alimento para as nossas vidas. Ele quer dizer que a gente tem de tê-lo no coração e não na hóstia, não no pedacinho de pão, não no cálice de vinho. Ele está dizendo que você não deve ficar contrito, compungido, quebrantado no domingo de Santa Ceia, que nem isso hoje estão respeitando. Só vai experimentar a verdadeira vida quem se nutrir do verdadeiro alimento que vem do céu. E tem de ser Jesus. Porque se for maná para saciar fome física, você vai voltar a ter fome. E como o paladar muda com a idade, pode ser que nem o maná vai te satisfazer mais daqui a um tempo. Então, a gente deve entender que a humanidade, ela busca o pão que agrada a carne e resolve rapidamente tudo. Mas está escrito na carta lá do Salomão, no livro de Eclesiastes, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E aqui vem o ensino final de Jesus, que eu acredito.
Maravilhoso. 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Meus irmãos, isso aqui é maravilhoso, porque o Senhor está dizendo aqui para nós o seguinte: Ele é verdadeiro alimento, porque enquanto aqui Ele alimenta a alma, mas glória a Deus, Ele vai nos ressuscitar no último dia. O último dia, meus irmãos, é quando todos nós seremos ressuscitados. E aí Ele vai alimentar o nosso físico. Que promessa bendita, hein? Diz a Bíblia que corpos transformados, imarcessíveis, corpos. Hoje Ele ensina e alimenta a nossa alma, mas Ele vai nos ressuscitar no último dia. Essa é a mensagem dele. Se você come a minha carne e bebe o meu sangue aqui, eu vou te ressuscitar no último dia. Eu vou te levantar do pó e vou te levar para a glória comigo, e eu vou alimentar o teu físico. A gente aprende com isso que Cristo, Ele não oferece para nós aqui nenhum tipo de suplemento alimentício temporário. Cristo não é aquele suplemento que você vai parar de tomar e os efeitos deles ou dele vão parar também, porque você parou de tomar. Cristo não é, meus irmãos, um complemento que você termina e você vai comprar de novo, termina e você vai comprar de novo, termina e você vai comprar de novo. Ele não apresenta aqui um esforço pela saúde, pela vida saudável, meus irmãos. Como a gente vê hoje, as dietas mudam, a ciência muda, a efetividade dos exercícios mudam, os medicamentos mudam. Jesus se apresenta para os judeus e para nós como a fonte de vida eterna, a verdadeira fonte de vida eterna. Nosso pastor pode viver o tempo que for, mas se ele continuar comendo e bebendo de Cristo, não tendo Cristo como consumo, como os judeus tiveram no Velho Testamento, só consumo, mas tendo uma visão de submissão, aí está o verdadeiro alimento, a verdadeira vida. Com essa promessa bendita que Ele diz: você passou aí na terra a vida toda correndo atrás de um corpinho e de uma saúde daquelas. E o único que trouxe foi o Deus Pai, quando enviou Jesus ao mundo. E Ele veio como pão vivo que desceu do céu. Agora os judeus rejeitaram, murmuraram, não aceitaram. Direito deles. Só não entenderam, ou foram obrigados a entender, que primeiro Deus os rejeitou. Deus os recusou.
Por isso que eles não conseguiam crer. Foram rejeitados por Deus. Mas todas as pessoas podem se assentar à mesa que eles quiserem, se servir do alimento que eles quiserem, viver da fonte que eles julgarem melhor. Mas no último dia, naquele dia, todo olho o verá. E todo olho saberá. E eles identificarão quem comeu o corpo de Cristo, quem bebeu o sangue de Cristo. E aqueles que beberam o cálice dos demônios e se serviram das mesas deste mundo.